E aí galera, eu sou o Martin, tudo bem com vocês? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, porque depende muito de como você interpreta, como você lê o livro de Apocalipse. Nós, claro, discordamos da visão dos testemunhas de Jeová, por exemplo, que entendem que os 144 mil são alguns dos cristãos que irão subir para o céu, enquanto que os outros cristãos vão continuar aqui na Terra. Isso é algo que a Bíblia nos ensina totalmente o inverso dessa visão. Então essa é uma heresia. Agora, como interpretar do jeito certo, então, quem são esses 144 mil? Existem duas teorias, duas interpretações principais e maiores. A primeira é uma interpretação mais recente, talvez tenha uns 200 anos, está muito associada com os pré-tribulacionistas ou todos os dispensacionalistas que entendem que os 144 mil são judeus, são pessoas do povo de Israel que são eleitas por Deus e que elas vão ter um papel talvez diferenciado no fim dos tempos, perto da grande tribulação. Essas pessoas irão se converter. Alguns acreditam que Jesus já vai ter voltado a primeira vez e aí essas pessoas florescerão, né, se converterão, a gente vai saber quem elas são. E essas pessoas vão ter um papel muito importante no evangelho e elas vão pregar, ser pregadores. E talvez essa é a canção que eles cantam, que só eles podem cantar lá no versículo 3 do capítulo 14. Bom, essa visão, ela interpreta o livro todo de Apocalipse de uma forma mais literal. Então, os 144 mil são judeus do povo de Israel e que irão se converter na grande tribulação. Outra interpretação mais antiga e menos literal entende que o livro todo de Apocalipse ele é recheado de símbolos e os fatos que são narrados ali não são literais. Por exemplo, a visão que João tem de Jesus é um homem com os pés de bronze e com olhos de fogo e com uma espada saindo da sua boca. Essa é uma visão difícil de ser compreendida se for compreendida literalmente. Essa interpretação, então, que eu acho que é a mais sensata e que é a que eu acredito, ela diz que os 144 mil narrados lá no capítulo 7 e no capítulo 14, se referem a todo o povo de Deus. Toda a igreja de Deus é representada pelos 144 mil. Alguns, dentro dessa interpretação, vão tentar dizer o que significa o número 144 mil. E é muito difícil. Alguns dizem que é a trindade 3 vezes 4, que é o mundo todo, né, os 4 cantos da terra, vezes 12, que é o povo de Deus, então 12 vezes 12, vezes 1000, uma plenitude, como se a Trindade, ao longo de toda a Terra, em todos os cantos da Terra, escolhe o seu povo de uma forma plena. Enfim, é muito difícil a gente entender o que significa os números de fato, o que esse número 144 mil quer dizer. Talvez, quando ele fala lá no capítulo 14 sobre 144 mil e mais embaixo ele vai falar sobre a multidão toda, alguns estudiosos vão dizer que isso tem duas aplicações, que os 144 mil representa a sabedoria de Deus, de quem são os seus eleitos, de que Deus conhece por nome, um por um, e também, e aí quando vai dizer mais embaixo sobre a infinitude do povo de Deus, então mostra também que, ainda que Deus conheça todos, eles são incontáveis, e é um povo muito grande, muito extenso, como foi prometido lá para Abraão, né? As estrelas do céu e as areias, os grãos de areia. Então é um povo incontável, um povo muito grande, mas ao mesmo tempo Deus conhece cada um. Então talvez seja essa uma forma de entender. Bom, eu entendo que esse número, os 144 mil, não se referem ao povo de Israel por alguns motivos. Primeiro porque a Bíblia, ao longo do Novo Testamento inteiro, fala e afirma que a igreja e o povo de Israel não tem mais distinção. Também, as 10 tribos do norte já tinham sido destruídas há muito tempo. As 2 tribos do sul foram muito destruídas com a invasão de Jerusalém. Então, é difícil a gente entender que Deus ainda guardou remanescentes dessas tribos todas ali e tal. Inclusive, a lista das tribos é uma lista que não aparece em nenhum momento na Bíblia. É uma lista nova. Essa ordem das tribos ali, Dan e Efraim não aparecem entre as tribos de Israel, talvez Dan porque é considerada uma tribo idólatra, mas Efraim é uma tribo tão importante, é considerada a tribo mais importante do Reino do Norte, então é difícil entender por que a tribo de Efraim não estaria lá. A Bíblia também fala no versículo 3 do capítulo 14 que foram comprados esses 144 mil de toda a terra.
Então dá a entender que de todos os lugares da terra, os 144 mil foram comprados, e não só das tribos de Israel. Então é isso. Dê o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, já se inscreve no canal e faça sua pergunta. Não fique com dúvidas, faça sua pergunta com a hashtag RotaResponde, que nós vamos responder toda sexta-feira, sai um vídeo novo aqui no canal. E volto a falar, as perguntas podem ser sobre qualquer coisa, não precisa ser só sobre Bíblia. Pode ser sobre qualquer assunto que você tenha uma dúvida, nós vamos tentar responder. Então até a próxima sexta, fiquem com Deus.